Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Hoje estamos divulgando a pesquisa realizada pela Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, a EJF, vinculada ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, realizou a primeira pesquisa no país, avaliando o judiciário sobre a ótica dos magistrados. Nosso entrevistado é o presidente da Magis, juiz Nelson Messias de Moraes. Doutor Nelson, os magistrados também destacam nessa pesquisa que a súmula vinculante, aprovada aí pelo Supremo Tribunal Federal, não resolveria o problema da celeridade, da morosidade no judiciário. Como é que o senhor avalia esse ponto? Olha, para resolver o problema da morosidade, é óbvio que nós necessitamos de uma série de medidas. Não basta a súmula vinculante. Aliás, seria hora de nós pensarmos na súmula impeditiva de recurso, porque ela dá mais amplitude para que o magistrado de primeiro grau possa decidir e optar por um determinado caminho que os nossos tribunais já tomaram. Mas nós precisamos reformular a nossa legislação processual, precisamos ampliar os assessores para os magistrados, equipar melhor as nossas secretarias, que às vezes o juiz, ele prolata as decisões e não tem servidores, não tem computadores adequados, não tem instrumentos de trabalhos adequados para os servidores. Então nós precisamos de um conjunto de medidas para melhorar a prestação jurisdicional. E se nós fôssemos aqui elencar todas elas, nós passaríamos um dia. Mas é bom destacar alguns pontos. Como as conciliações, elas têm contribuído muito. Os assessores para magistrados têm contribuído e nós precisamos ampliá-los. E o Banco Mundial, na sua última pesquisa, já detectou que a justiça brasileira tem sido a mais eficiente da América Latina. E detectou também que isso tem um motivo muito especial. É porque o judiciário brasileiro tem feito a sua parte, com as conciliações, com os juizados especiais, enfim, com uma série de medidas alternativas para diminuir essa demanda de forma mais rápida possível. Muito bem. Presidente, agora um assunto caro aqui para a Magis. Nessa pesquisa, a questão da segurança pessoal e patrimonial revelou que 70% dos magistrados consideram esse quesito precário. Isso afeta a prerrogativa dos magistrados? Afeta, porque nós, infelizmente, precisamos de uma estrutura para amparar os nossos magistrados, uma estrutura mais adequada. Aqui em Minas Gerais, nós temos um apoio extraordinário da Polícia Militar, da Polícia Civil. Então, aqui é bom que se diga, não tem lugar para aqueles que ameaçam magistrados e tentam interferir na sua independência e na sua função judicante. Mas é necessário que o tribunal tenha uma estrutura para preservar os edifícios dos fóruns, para que ele tenha uma segurança própria dos fóruns, assim como a Assembleia Legislativa já tem a sua polícia, temos a Polícia Judiciária, nós precisamos de um corpo de segurança concursado para evitarmos solução de continuidade e evitarmos esses pequenos furtos dentro do fórum e darmos maior segurança para advogados, servidores, magistrados. Vamos falar agora sobre os aspectos externos também que impactam o trabalho do Judiciário. 92% dos magistrados, juízes e desembargadores de Minas Gerais rejeitaram o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, como disciplinador de concursos para juízes. O que o senhor acha disso? É porque nós temos a escola, a Infam, que é a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, que é quem tem a competência para disciplinar concursos para a magistratura. Então, acredito que deve ser a esse fato de já haver a Infam, então a magistratura mineira não aceita Estaria mais credenciada, o CNJ interferindo em concursos para a magistratura, exceto naqueles casos em que há extrapolação e que estão dentro da função principal do CNJ. Agora, mas há um outro ponto muito importante. Que o senhor me permite, só um minutinho antes do senhor acrescentar, eu queria, nesse ponto de concurso público, destacar um ponto que eu vi na pesquisa que eu achei muito interessante, que 76% desses magistrados de Minas Gerais aprovam a decisão do CNJ com relação à proibição de magistrados e associações de magistrados serem donos de cursos. Por que isso? Olha, é porque existem associações de magistrados aqui no Brasil que são criadas para fazer cursinhos, para que os seus proprietários tenham lucros,
que são verdadeiras empresas, ainda têm coragem de ir à CNJ representar contra magistrados. E juízes que, infelizmente, deixam de exercer o seu papel de juiz para lecionar em cursinhos. Então, o magistrado que está trabalhando, ele não admite esse tipo de situação, embora sejam pouquíssimas aqui em Minas Gerais. Mas a AMAGES, ela repudia esse tipo de atitude, juízes sendo proprietário de cursinhos, em nome próprio ou de terceiros, e deixando de exercer a sua função judicante para lecionar em cursinhos e auferir lucros. E o CNJ já proibiu isso e está na hora de fiscalizar com muito rigor. Inclusive pedir as contas e os ganhos desses magistrados. O judiciário brasileiro não pode compactuar com esse tipo de atitude. Magistratura não é bico, magistratura é vocação. E quem tiver na magistratura para fazer bico, a magistratura mineira não aceita, ela repudia. Ou seja, é uma função exclusiva, judicante, social. No máximo pode dar aulas em faculdades. No máximo um cargo de professor em faculdade. Doutor Nelson, agora sobre a avaliação que os juízes mineiros, os desembargadores mineiros fazem do desempenho, o papel do Supremo Tribunal Federal. Olha, o Supremo Tribunal Federal tem desenvolvido um trabalho muito importante. Por mais críticas que venham, às vezes, aos seus dirigentes, é o papel deles coibir determinadas atitudes, como aquelas violações que fragilizam o Estado de Direito, como aquelas operações policiais ao vivo e em cores para mostrar para a mídia ferindo direitos individuais. E o STF colocou um basta nisso. Haja vista que ultimamente nós não temos visto operações ao vivo e em cores contra pessoas que depois venham a ser absolvidas. Então deixa para divulgar depois que o indivíduo for condenado, porque a presunção do estado de não culpabilidade, esse é um cânone constitucional e que deve ser respeitado. De direito, né, doutor Nelson? Muito bem, eu conversei aqui com o presidente da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES, juiz Nelson Messias de Moraes. Falamos aí sobre essa pesquisa que foi recentemente divulgada pela Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, a EGF, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, dando uma radiografia do Judiciário Mineiro sobre a ótica dos magistrados. Doutor Nelson, obrigado pela presença, muito obrigado e a próxima vez a gente fala mais dessa pesquisa que realmente é muito rica e volumosa. Eu é quem agradeço por mais esta oportunidade, Olívio. Obrigado. Bom, nós ficamos por aqui. Se você quiser participar do Pensamento Jurídico, escreva para o pensamento@amages.com.br. pensamento@amages.com.br. Eu fico por aqui, obrigado e até a próxima.